Lei Rouanet, diferente do que diz a esquerda, não foi uma criação de Lula. Lei 8.313 de 1991. Surgiu com uma motivação nobre, dar isenção de impostos a todas as empresas que patrocinassem a cultura. O lulismo encontrou outra utilidade para a Lei Rouanet. Fugiu do objetivo de incentivo à cultura, principalmente aos artistas de menor poder aquisitivo. Se transformou numa inesgotável fonte de renda das estrelas maiores, formadores de opinião que a esquerda queria ao seu lado. Surgiu uma nova elite no país, os artistas privilegiados protegidos pelo governo. Abrindo um parênteses para pedir. Se você também sonha com um país melhor e não é inscrito no Sofá de Pobre, inscreva-se no canal. Antes de sair, deixe o seu like, curta e não esqueça de clicar o sino das notificações para receber novos vídeos por nós produzidos. Juntos seguiremos unidos. Com seu apoio, alcançaremos a meta, 5.000 inscritos até o final de 2020. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e o assunto de hoje é: com Lula fase dourada, nunca se deu tanto dinheiro para cinema, teatro, shows ou novelas. Única exigência: beneficiado teria de provar algum vínculo com a Rede Globo de televisão. 80% do dinheiro de patrocínio foi parar nas mãos da Globo ou de seus colaboradores. Repetir: Brasil eterna colônia, clichê desnecessário. O Brasil é terceiro mundo por absoluta acomodação e aceitação do seu povo. O brasileiro está deitado em berço esplêndido, acomodado. O brasileiro perdeu ou nunca teve a garra de correr atrás, muito pelo contrário. Ficava sonhando ou em acertar na loteria ou do surgir um governo paternalista para lhe dar o suficiente para continuar tocando a vida, tomando uma cervejinha, indo à praia, assistindo futebol, indo a um cinema e por aí vai. A vida totalmente sem metas a serem alcançadas. A multiplicação das produções, o quantitativo em detrimento ao qualitativo. Cinema é um grande exemplo. Nunca se produziu tantos filmes como no período da Lei Rouanet do lulismo. Maioria esmagadora de péssima qualidade e ainda por cima ofendiam as leis da matemática. No país não existiam salas para apresentar o número de vídeos produzidos. Existem casos de filmes que ficaram em cartaz um único dia e tiveram uma única exibição. Dessa forma, legalizavam e justificavam as verbas recebidas. Verbas essas que sabidamente eram bem maiores do que o valor investido na produção. O Brasil virou fábrica de enlatados. Bilheteria era o que menos importava. Lucro garantido antes mesmo das filmagens começarem. Maioria esmagadora das produções, sempre superfaturadas, acontecia nos estúdios da Globo. Desta forma, por vias indiretas, o dinheiro da Lei Rouanet acabava acreditado na conta do Império Marinho. Lula chegou ao poder. E enganam-se aqueles que consideram Lula um despreparado e ignorante. Não, ele é um autodidata. Ele é super, mas super bem informado e sempre teve um foco, uma meta, sabendo o caminho para alcançar. Porque ele logo entendeu que um povo igual ao brasileiro precisa de ídolos e precisa de uma razão para brigar. Então foi muito fácil. Investiu nas artes e dividiu a sociedade em grupos antagônicos. Povo assistindo a novelinha e brigando entre si, se ganhar uma bolsinha família, está de barriguinha cheia, então não tem tempo para fiscalizar o grande roubo que acontece no pedestal do poder, onde aqueles que se dizem socialistas enriquecem da noite para o dia, jogando migalhas para a população. Período melancólico na cultura brasileira.
No cinema, a aberração já comentada. No teatro e nas galerias, promiscuidade implantada. Apologia à pedofilia ou cheirar bunda transformadas em arte. A mais total inversão e destruição dos valores. Tudo dentro do planejado pelo governo Lula. Destrua noções básicas de uma sociedade e criará uma legião de escravos. No objetivo a ser alcançado pelo lulismo, ou seja, se perpetuar no poder, se tornar cada vez mais poderoso, criando um povo dependente, sem poder de reação e domesticado, a classe artística se tornou a grande ferramenta. E aí as estrelinhas se consideraram deusas do Olimpo. Só que o lulismo caiu. E hoje, essas estrelinhas estão vendo o seu mundo mágico desmoronar. E por essa razão, quem sempre vestiu grife e fez ponte aérea do nosso país com nações capitalistas do primeiro mundo, pegam uma bandeira vermelha e posam de socialistas. Bolsonaro acabou com a farra e os falsos socialistas começaram a gritar. Vejamos exemplos. Chico, um Buarque de Holanda, família nobre, recebia para um bate-bola no estádio de futebol construído no quintal de sua humilde residência colegas também socialistas, se bem que trabalhando na ESPN Brasil, pertencente à Disney, um dos símbolos do capitalismo. Sem falar das peruas, todas socialistas, mas ganhavam muito dinheiro. E não se contentavam a uma vida simples. Uma queria ostentar mais que a outra. Mansões cinematográficas, viagens e roupas caríssimas. Gastaram tudo sem pensar no futuro, pois achavam que a farra seria eterna. Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa, porque é muita informação, todo dia, o tempo todo, sobre o coronavírus, sobre o desafio que o coronavírus impõe ao mundo todo. Então, você já ouviu as manchetes de hoje, já sabe quais são os destaques, e a gente vai fazer essa pausa primeiro para dizer simplesmente o que a gente fica repetindo um para o outro aqui também. Calma. Não dá para começar o JN de hoje sem pedir calma. É isso. Assim como não dá para deixar de repetir que o mundo e o Brasil vivem sim uma crise que é grave, é muito grave. E para atravessar essa crise, as autoridades de saúde recomendam alguns cuidados especiais. E a gente precisa prestar atenção a todos esses cuidados, não é? Isso. Mas olha o porquê dessa pausa aqui no JN hoje. A gente também precisa respirar. A gente precisa entender que essa crise vai ter altos e baixos, vai exigir sacrifícios, mas no fim, o Brasil e o mundo vão superar. Apesar da aflição, apesar da dor que muitas famílias estão enfrentando e outras ainda vão enfrentar, a gente vai superar esse momento junto. E vai ser mais fácil quanto mais a gente mantiver a calma. É isso, além dos cuidados com a higiene, que o principal pedido hoje, para quem pode, é ficar em casa, até que venha a orientação para sair. Mas claro que alguns profissionais não podem cumprir essa ordem, né? Porque fazem um trabalho essencial, não podem parar. Isso vale para quem é profissional de saúde, esses são heróis, são sempre os heróis. Mas é verdade também para quem recolhe o lixo nas ruas, para os policiais, para quem faz a manutenção da rede elétrica, da telefonia, por exemplo, e para muitos e muitos outros. E também para os jornalistas. E para os profissionais que ajudam os jornalistas a levar a notícia até você. Já atores e atrizes se rasgam em lamentações. Perguntam como irão viver sem o dinheiro da Lei Rouanet, sem o incentivo à cultura. Como seguirão com a queda do poder aquisitivo. Esses sim odeiam Bolsonaro por uma razão muito simples. Ele acabou com a vidinha de luxo que tinham. Aí o país se pergunta,
Quem disse a essas celebridades que são melhores que o reles cidadão comum? Eles têm que fazer o mesmo que o brasileiro aqui no andar de baixo está fazendo, se adaptando. Aqueles que tinham um bom emprego e perderam, venderam o carro e saíram para vender coxinha. Será que as estrelinhas perderão as mãos se fizerem os mesmos? É engraçado, não são socialistas? Mas não é isso que o socialismo prega. Ele fala em igualdade. O que serve para o Chico, serve para o Chiquinho, para o Chicão e para a Chiquinha. Mas que tal? Antes de começar a apresentar as notícias de hoje, a gente vai fazer uma pausa. Porque é muita informação todo dia, o tempo todo sobre o coronavírus. E os grandes cantores, que tinham todo o custo de seus shows pagos pela Lei Rouanet, e o que entrava na bilheteria era lucro 100%. Será que eles estão com problemas financeiros? Aonde enfiaram a fortuna que receberam? Mas se é verdade que estão mal de dinheiro, sem problemas, basta vender as casinhas onde moram, que terão o suficiente para viver anos num padrão bem acima da média geral. Não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo, assunto encerrado e ponto final.